E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Leandro aqui. Galera, abri essa live aqui para bater um papo sobre delivery, sobre iFood, sobre mercado, né? Para trocar uma ideia com vocês aqui a respeito de, na realidade, essa ideia ela já vem aqui há um tempo, mas intensificou devido à caixinha de pergunta que eu abri ontem, né? E aí fui respondendo algumas perguntas aí do pessoal que foi perguntando e achei interessante a gente bater esse papo aqui também. Tem um pessoal aí, uns colegas nossos que estão entrando, o Igor, a galera da Avalio, e eu vou chamar o Wanderson aqui também para bater esse papo comigo, para a gente falar um pouquinho aqui sobre como é que está o mercado dentro da nossa visão, tá? A gente não tem a verdade absoluta, mas vai ser interessante bater esse bater esse papo com todo mundo aqui. Fechou? Deixa eu ver aqui. Segura aí só um minuto. Galera que tá chegando. Beleza, agora aqui achei. Tem esses impasses aqui, né? Deixa eu ver. Wanderson, confirma para mim aqui se chegou para ti o meu convite. Chegou certinho. Tá me ouvindo, meu amigo? Fala, Leandrão, tô te ouvindo sim, show de bola, boa tarde. Maravilha, maravilha, maravilha. Cara, eu tô falando aqui pra galera que quando a gente vai fazer a coisa aqui a primeira vez é... Vem as dificuldades aqui, eu não sabia nem como te chamar aqui, mas eu acertei, clicando nos Tudo botões. no improviso, né? E eu também aqui, as coisas tudo muito pequeno e tal, e também é tudo muito novo, né? Isso pra gente. A gente tem ajudado bastante gente, mas geralmente a gente fica aqui por trás, né, na Por trás. operação ou visitando loja. Esse mundo digital é tudo novo pra gente. Cara, maravilha, maravilha. Mas, como a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? É isso. A gente vai aprendendo aqui as coisas. Cara, desde já agradecer a galera aí, o nosso amigo Wender, né? Tem uma galera que chegou aí para assistir, prestigiar. É uma galera que está também fazendo um movimento na internet, isso aqui é bem legal, né? É Do isso. ponto de vista aí dos gestores que ajudam donos de delivery a melhorarem seus resultados, alavancarem, né? Então fica meu abraço para todo mundo. E Wanderson, eu já dei uma adiantada aqui, cara. O que que aconteceu, né? A gente já vem conversando há um tempo, né? E aí eu abri uma caixinha de pergunta ontem aí, e a galera, assim, muita gente nova querendo saber coisas sobre o iFood, querendo começar dentro da plataforma. E eu achei que era interessante a gente bater esse papo, né? Eu queria te trazer aqui justamente para trazer a tua visão também. Eu vou colocar a minha, claro, mas para saber de ti aí a tua visão sobre todos esses temas aqui. Mas primeiro fala aí, Wanderson. Quem é o Wanderson aí para a galera? Vamos lá. Show de bola. Então, me apresentando aqui, pessoal, agradeço demais o pessoal que já está nos acompanhando aqui. É sempre muito bom, né, falar de delivery. Para mim, delivery eu tenho aqui comigo desde muito cedo, né? Eu iniciei minha vida nesse mercado lá com meus 16 anos. Já trabalhei, pode não parecer, mas já trabalhei muito nessa área. Iniciei no McDonald's, trabalhando como atendente, né? Fiquei por lá um tempo e depois eu trabalhei em outras empresas americanas, como Johnny Rocket, que também é uma empresa bastante conhecida aqui no Brasil, já tem operação no Show de Brasil bola. há muito tempo. E desde então eu venho trabalhando com delivery, já fui gerente, já fui dono de hamburgueria, né? Já tive loja própria e hoje eu ajudo os donos de delivery, né, a melhorarem as suas operações, a escalar suas vendas na plataforma. E hoje a gente tem ajudado aí no iFood, fora do iFood também, com tecnologia, com sistemas de cardápio digital, com consultoria, com orientação, e é muito bom. Hoje se reunir aí com um amigo, né?
e poder compartilhar desse assunto com a galera. Cara, coisa boa, coisa boa. Realmente é uma caminhada já grande, né? Embora o Wanderson é bem novo, é uma caminhada extensa já. Então isso é bacana. E, cara, é muito bom, Wanderson, quando a gente tem a visão de quem já teve operação, quem já teve à frente de um restaurante, já trabalhou às vezes na cozinha de uma outra operação. Isso eu conheço um pouco da tua trajetória. Eu sei que você tem o total know-how para falar a respeito, né? E, cara, e sente, entende as dores que você tá numa operação, início de ano principalmente, muita gente veio aí de um recesso, de Natal, Ano Novo, tá começando agora. E, cara, o que tu acha aí que é interessante um dono de delivery ou um dono de restaurante que já está na plataforma do iFood, mas está sofrendo com essa volta aí do recesso? O que tu acha que ele tem que se atentar para conseguir melhorar o desempenho dele nesse início de ano? Vamos lá. Show de bola. É ótima essa pergunta, inclusive tá todo mundo numa resposta, né? Eu acredito que assim, primeiro a gente precisa entender que o delivery mudou, né? E muda constantemente, né? Eu acho que o posicionamento, a questão do posicionamento dentro da plataforma, é, o pessoal precisa se atentar muito para a questão da estrutura do cardápio, né? Porque hoje quando a gente chega num estabelecimento, nós temos ali os atendentes, temos até o dono que vai nos recepcionar, mas hoje no digital é diferente, né? Quem faz esse papel seria aí o cardápio, né? Então eu acho que a gente precisa estar bem posicionado dentro das plataformas, está surgindo novos canais, né? É importante também ter um canal próprio. Então, essa questão do posicionamento é algo que é crucial para um novo ano, né? Principalmente agora que está mudando muito aí a questão do consumo, né? Dentro das plataformas está aumentando e o posicionamento também na questão do perfil de consumo das pessoas. Então, ter um cardápio enxuto, bem estruturado, com boas fotos, boas descrição, isso vai ajudar, né? E claro, é muito importante, né, que as pessoas fiquem atento aos movimentos que a plataforma faz, e é por isso que é importante o trabalho de um gestor, de um consultor, para estar acompanhando aí. Quando geralmente o dono de restaurante é muito corrido, né? Então, Uhum. contar com a ajuda de um especialista faz total diferença. Cara, maravilha, show de bola. Eu concordo muito contigo aqui, principalmente quando você fala que a gente tem que, cara, dar essa atenção para o cardápio, né? Como tu bem colocou, a gente chega num espaço físico, a primeira impressão que a gente tem ali na loja cara, é uma recepção ali de um garçom ou de alguém já na entrada. E no digital, eu acredito que o cardápio ele faz essa vez, né? O primeiro contato que a gente tem com a loja quando entra nela já é o cardápio. E muito interessante, Evanderson, que infelizmente tem alguns donos de delivery e restaurantes que eles não se atentam a isso. Uns porque não sabem, outros porque não têm esse conhecimento e a grande maioria das vezes é porque não tem o tempo também de fazer, né? E aí nesse caso, com certeza ele ter o olhar de um especialista ali, eu acredito que faz todo sentido. Mas é muito interessante. O que tu acha da questão assim, o cara entrou no cardápio dele, o que, na tua visão, vai causar uma boa impressão? O cara chegou lá, se o cardápio é muito grande, é pequeno, a descrição, a foto, fala um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que a gente que analisa cardápio todo dia aqui, né? A gente já sabe como funciona, mas às vezes alguém que está assistindo a gente ou vai assistir depois, ele ainda não tem esse entendimento. Então, eu queria que tu trouxesse aí essa visão tua aí sobre isso. Show. Então, a minha visão sobre essa questão do cardápio, ela é o seguinte: quando a gente vai no estabelecimento,
Nós temos ali de forma bem destacada, muitas vezes tem loja que tem aquele display, aquele painel onde mostra aquela foto bonita do produto, e eu acho que a gente tem que trazer isso também para o digital, para o cardápio. Então, eu acho que quando a gente entra num cardápio, uma das coisas que mais chama a atenção logo de cara é justamente a questão da foto. Então, a foto, por mais que muitos donos de delivery negligencia muito esse ponto, e a gente não está falando de fotos profissionais, onde precisa de um especialista. A gente está falando de fotos bem iluminadas, que pode ser tirada com o celular. A gente está falando de uma foto de um produto ali bem montado, né? Numa mesinha ali com fundo neutro. A gente está falando disso. E eu acho que se o dono de delivery, o dono de restaurante, pegasse e melhorasse, né, esses que aí ainda não fizeram esses ajustes, isso já vai trazer ali um grande diferencial ali pro cardápio. É um dos pontos que eu considero como principal e o pessoal negligencia muito, né? No caso, boas fotos, elas causariam uma boa impressão daquele restaurante no iFood, digamos assim, né? Correto. Até porque hoje eu vejo muito o seguinte: tem lojas que servem um produto de qualidade, tem um bom serviço, tem um certo nome na sua região ali, tem um produto e uma qualidade ali no local. Só que quando a gente vai para o digital, é como se fosse outro estabelecimento. A pessoa não consegue transferir aquilo para o digital. Então, eu acho que uma das formas de você transferir é justamente trazendo aquilo que você oferece lá, naquela experiência ali, né? Do prato que é servido no estabelecimento, em forma de foto, em forma de uma boa escrita, até ali, uma boa descrição, justamente para o cliente ter aquele Clareza, desejo. né? Isso, aquele desejo sensorial, trazer clareza na foto e no nome do prato faz total diferença, né? Por isso que eu considero esse aí um dos pontos principais em um cardápio que faz total diferença para a questão da venda, né? Maravilha. E, Evanderson, cara, muito boa tua colocação, muito boa mesmo. Agora vamos pensar naquela pessoa que ela vai começar, ela quer começar, ou ela até começou ali no iFood, ela não tem grana para contratar ali um ensaio fotográfico para fazer ali dos produtos dela. O que ela pode fazer, né? Você falou assim, ela pode bater ali pelo celular e tal. O que ela pode fazer assim? Qual é a tua visão para quem tem pouco recurso e precisa? Ele entendeu que, poxa, não dá para ele trabalhar com foto genérica, foto da internet, não está convertendo, ele precisa se movimentar. Show. Eu vou falar daquilo que a gente faz aqui que funciona, né? Que Perfeito. aqui nas consultorias que a gente faz, a gente orienta muito o pessoal que realmente está nessa situação, que está iniciando e tal, que não tem a condição de contratar um fotógrafo, é justamente pegar ele mesmo ali, né? Um ambiente tranquilo ali do restaurante, fazer uma mesinha, pode ser com um pano ali branco ou xadrez, um prato branco que ele tenha no estabelecimento, monte a comida dele ali de uma forma que o cliente que vai ver consiga entender o que vai ali quando ele pedir, por exemplo, se for uma marmita, então separar a comida. E a gente manda até fotos de referência para o cliente dar uma olhada, ele entender como é que deve ser uma foto ali para essas plataformas, né? Na E consultoria de vocês, vocês mandam para o cliente um modelo para ele ter como base, é isso? é isso, a gente tem um modelo que a gente envia para o cliente, aí meio que ele vai tentar seguir esse modelo ali de fotografia que a gente acha que é o que mais performa dentro da plataforma. A gente Perfeito. orienta sobre a questão até da iluminação, né? Que tem que ter uma iluminação que não seja uma iluminação amarela, que fica um pouco de lado, o ângulo da fotografia ali, que é o ângulo 45 graus, ou por cima.
e com o celular assim na horizontal. E aí a gente tem se surpreendido com o resultado. Tem gente que tem caprichado, manda pra gente aquelas fotos ali que a gente consegue dar uma melhorada aqui internamente. A gente faz esse trabalho de melhoria. Legal. Cara, no final a gente se surpreende com o resultado e muitas vezes fica até melhor que muita foto profissional ali que muitos fotógrafos faz, tá? Beleza. Depois assim que vocês fazem essa troca, tudo assim, no acompanhamento que vocês fazem, você sente que a conversão do item ela melhora, ela aumenta? Sim, muito, bastante. Eu acredito que hoje é um dos fatores que mais faz a conversão de um cardápio ou prato melhorar, tá? Eu Tá, acho que tá. muito mais que complemento, muito mais que descrição, muito mais que nome do produto. Eu acho que quando um produto tem uma boa foto, ele sobressai os outros critérios ali, tá? Perfeito, cara. Acho que ele já é 90% do convencimento do cliente é aquilo que ele viu que impactou ele na hora ali, né? É isso, é isso. Cara, muito bom. Eu tô até aqui com as perguntas que eu peguei ali do Instagram e tem uma pergunta que eu vou jogar para ti aqui que é interessante. É sobre logística. Vamos pegar o caso desse cara que ele está começando ali, ele ainda não tem uma certeza de demanda, de pedidos e tudo. Logística própria ou logística parceira? Vou Logística jogar essa. parceira. Logística Logística parceira? parceira. Por Logística parceira. É o seguinte, na minha opinião, se você está iniciando no delivery, então tudo é muito novo para você. Primeiro você precisa entender esse mercado. E trabalhar com o motoboy logo de início é um pouco complicado, né? Porque o dono de restaurante é como ele, eu digo, eu gosto de dizer que ele cuida de uma indústria, né? O cara tem que pagar, tem que lidar com preparo, tem que lidar com funcionário. É muita coisa envolvida no processo e ainda ele ter que cuidar dessa parte de logística fica mais complexo ainda, né? Então, a minha sugestão no primeiro momento, por mais que a gente vai pagar uma taxa um pouco mais alta ali para a plataforma que dá para ser embutida no valor do prato e acaba que o cliente final vai pagar isso, eu considero que o cliente primeiro inicia ali com a logística do iFood, ele veja como é que ganha ali um volume de pedido, a partir do momento que ele tiver volume de pedido suficiente para ter um motoboy próprio, ele mesmo já vai sentir isso, ele vai falar, olha, eu estou vendo aqui que eu tenho mais de 15 entregas, mais de 20 entregas, então faz mais sentido eu ter um motoboy aqui próprio na casa, onde eu vou pagar uma diária para ele, eu vou repassar taxas, igual muitos faz, e esse motoboy eu vou poder orientar ele como ele deve atender o meu cliente, ele vai poder fazer uma entrega aqui própria minha no meu WhatsApp, eu vou poder abrir até um canal no WhatsApp que eu também eu acho muito importante um dono de restaurante ter, então eu interessante. considero esse ponto aí. Maravilha, cara. Eu concordo, tá? Plenamente. Eu até fiz algumas anotações aqui, que eu acho que realmente o caminho é esse, né? Como eu falei, no início, eu acho que um pouquinho antes de tu entrar, a gente não é dono da verdade absoluta, né? Mas a gente já É está isso. caminhando aqui desde 2022, cuidando de centenas de lojas aí, e a gente já tem vários casos de quem começou do zero, com logística iFood, foi para a própria, quem começou com logística própria e mudou no meio do caminho. A gente sabe que hoje quem resolve o problema de logística, de uma certa forma, ele resolve até o problema das vendas dele, porque um ponto crucial para quem vai fazer, se propõe a trabalhar nesse mercado do delivery, é ter uma entrega rápida e é um ponto que realmente é importante para uma operação. Cara, já pegando esse gancho aí que você falou, o cara chegou num ponto ali de ter a logística própria dele, é,
faz sentido ele entrar em outros marketplaces, tendo em vista que a gente tem novos entrando aí no mercado, que já estão no mercado, né, ainda não estão no Brasil inteiro, ou ele apostaria no canal próprio? O que que tu tem para falar a respeito disso? Tá. É o seguinte, eu considero que é importante você estar no marketplace, tá? Eu digo que não em todos, tá? Não é necessário estar em todos os marketplaces, mas assim, nesses que mais, né, se sobressai e, claro, que favorece o seu estabelecimento também, tá? Tem que ver os dois lados aí. Então eu vejo que tem no mercado aí marketplace que tem ajudado bastante os donos de restaurante. Só que eu acredito que o restaurante ele não tem que ficar somente construindo casa em terreno alugado. Eu digo que não basta apenas vender ali somente nos marketplaces. É necessário que você também, por mais que dê mais trabalho para cuidar, para gerir, para gerenciar um canal próprio, um delivery próprio, a estrutura própria, mas no final das contas, compensa bastante ter um canal próprio, tá? E Tá. investir nesse canal. Cara, é interessante isso aí, porque olha só, estou até vendo aqui a pergunta do Wendel. Obrigado por prestigiar a gente, eu, Wendel. E já te respondendo, a pergunta dele é, né, com a falta e a demora dos entregadores do iFood, como fazer se a loja fecha? Então, realmente, eu acho que ter o motoboy próprio, principalmente nesse tipo de situação aqui, Wendel, ele já resolve muito o fato de você permanecer com a tua loja aberta. Porque é uma grande realidade, e inclusive, eu não sei se está em todo o Brasil, mas pelo menos aqui na nossa região a gente sentiu nos últimos 2 dias a falta de uma estabilidade na plataforma, onde o aplicativo do cliente está funcionando normalmente, o restaurante abre, o do restaurante normal, o do motoboy também. O cliente faz o pedido para o restaurante e o iFood não consegue alocar motoboy para coletar aquele pedido. E aí o que, que acontece? Normalmente, quando eles identificam esse problema logo, a própria plataforma ou ela reduz a área, ou ela fecha a loja, ela faz alguma coisa, que é o que o Wendel colocou aqui. Só que nesse caso aqui, Wendel, o iFood é como se ele não tivesse identificado esse problema. Então, entrava o pedido, o restaurante produzia, fazia, só que não chegava para o motoboy coletar. Então, a gente teve, só para te ter como exemplo, problemas de lojas com 2 horas de atraso na entrega. E aí a gente foi identificando isso e entendeu que, cara, não dá para operar desse formato aqui. A gente fechou as lojas, né? Pausou as lojas. A pessoa que tem o motoboy próprio, ela não sofre com isso. Ela, na realidade, ela nem vai sentir isso aqui. Muito pelo contrário, ela vai se beneficiar dessa situação e vai ter mais pedidos, porque digamos que os concorrentes dela vão estar fechados, né? Então, isso aqui é um ponto interessante para quem trabalha com a logística própria, ele não deixa de vender. Agora, quem depende simplesmente da logística do iFood, ele acaba sofrendo, né, nesse tipo de situação. Quer acrescentar alguma coisa aí, Ivandes? É isso mesmo. Eu considero algo muito importante, né? Porque, por exemplo, a gente sofreu com isso, né? Tem uns 2, 3 dias que a gente vem passando por isso na nossa região aqui, né? Uhum. E a gente vê o quanto é ruim você ter uma operação que é dependente somente de uma logística, né? Que no caso é a logística da plataforma. E quando acontece algum problema, você fica à mercê, você tenta contato, você muitas vezes é ignorado por parte da plataforma que não te dá, por exemplo, a plataforma não soltou nenhum comunicado, a Ainda não. plataforma quando foi entrado em contato com ela e foi informado, ela não falava que estava resolvendo o problema, que tinha conhecimento desse acontecido, e mesmo você falando que já estava ali há 2 dias acontecendo com várias lojas na cidade e tal. E aí é onde a gente vê, como especialista,
o desespero do nosso cliente e nosso também, que a gente quer ajudar de alguma forma o nosso cliente e a gente não conseguir fazer nada por ele. E aí é onde a gente vê que é importante ter um canal próprio bem estruturado, um canal próprio organizado, onde o cliente sinta gosto de pedir. Então, é um fator muito importante. Eu acho que a gente não deve somente ter somente uma Depende. dependência ali, né? Só um canal só. Wanderson, interessante isso aí, porque ex- tudo que a gente está falando é exatamente em cima de uma dor recente, agora mesmo, que É isso pelo menos mesmo. aqui, as lojas da região que não têm uma operação própria sofreram, praticamente perderam 2 dias de venda, né? E quem tem a sua logística própria não foi afetado em nada, continuou vendendo e vendeu até mais. Agora, aproveitando esse tema aqui de logística, de canal próprio, marketplace, cara, o que tu me fala sobre esse cara que entendeu a importância de ter essa venda, esse canal no iFood, de ter a venda direta? Qual a importância da rede social para esse lojista? Tu acha que ajuda, que não? Tu acha que ele pode negligenciar ali ou não? Me dá o teu ponto de vista a respeito disso aqui. Show. Meu ponto de vista é que ajuda demais, né? Inclusive, nós estamos usando aqui ela para falar com a nossa audiência, né? Para trazer um conteúdo, para abordar assunto desse nicho, inclusive. Então, assim, eu considero que o dono do restaurante ele tem que estar produzindo conteúdo para as redes sociais do estabelecimento dele, do negócio dele. Se ele puder aparecer, que apareça, que mostre a comida dele, que mostre os diferenciais, né? E a gente não está falando de conteúdo super produzido e tal. A gente está falando de dia a dia, de preparo de produto, de organização, de serviço. Eu acho que é isso que as pessoas querem ver. Uma rede social mais humanizada, né? Então eu considero a rede social uma forma do dono do restaurante ali conseguir escalar o negócio dele, tá? Cara, interessante, porque a gente, como a gente cuida de muitas lojas, né? A gente acaba vendo que tem o quê? Tem aquele cara que tem a loja física, ele tem a conta dele no iFood, ele tem um canal próprio e tem a rede social dele. Agora, às vezes o cara abre uma loja só no iFood, ele atende direto da casa dele e não tem loja física, ele não tem nem a rede social do negócio. E muitas das vezes eles querem vender muito, querem vender igual o cara que tem toda essa entendeu, né? E tem toda essa estrutura ali no negócio dele. Eu acho que é muito interessante, principalmente para quem está começando no iFood, ficar atento a isso. Por isso que eu queria trazer esse bate-papo, porque a gente pensa igual, ou então se traz uma visão diferente, mas que no final ela pode agregar para esse novo empreendedor que está entrando aí no mercado e quer acelerar, né? Quer acelerar o processo dele. Então a gente já falou da importância dele estar nas plataformas, a importância dele ter o canal de venda direto dele ali pelo WhatsApp e também a importância dele ter uma boa rede social, né? Humanizada, como você falou. E, cara, e se a gente voltar um pouquinho no tema das fotos de cardápio, sobre ser a vitrine ali, essas mesmas fotos boas, elas podem ser utilizadas na rede social dessa loja, né? Ou seja, a gente sabe que tem muita gente, o comportamento de quem às vezes vai comprar lá no iFood, ele decidiu essa compra lá no Instagram. Ele viu um conteúdo, ele viu uma boa foto, ele viu um vídeo, chamou a atenção dele lá, ele viu lá na bio dessa loja, dessa marca que ele tem ali um delivery na região e decidiu comprar lá, né? Sobre o Google, Wanderson, tu acha que é válido o cara estar lá também ou não? Tu acha que o pessoal só entra lá para pesquisar coisa? O que tu fala aí a respeito do Google? Eu acho o Google uma rede social que ajuda, inclusive, bastante, né, os restaurantes, porque como o Google é uma rede social de busca, então existe muita gente
que procura locais para ir no final de semana ou durante a semana. Então, você está bem ranqueado, né, com o seu estabelecimento ali, e é algo que você pode fazer de forma gratuita, né? Então, cadastrar ali a sua ficha no Google, atualizar ela com as mesmas fotos que você fez para o cardápio, né? Colocar o preço do seu produto, colocar ali o seu WhatsApp ou a sua rede social. Isso é importante, a sua logomarca. Isso faz com que o cliente lhe encontre, veja onde é o seu endereço e chame você no WhatsApp ou vá pesquisar você lá igual a gente falou, no iFood ou em outra plataforma. Então ajuda bastante. Cara, maravilha, maravilha. Eu achei que é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é uma rede social, é um canal que não é tão válido, né? Hoje até mesmo o TikTok, eu acho que é muito válido para, cara, para aumentar o alcance da tua marca, né? O Instagram, o Google, eles ajudam a mandar o cliente ali pro canal que você tem que colocar ali, mas o TikTok ele te ajuda a aumentar assim essa visibilidade, né? Que eu acho que é bem importante. Cara, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui que foi feita. Tem até um ponto interessante aqui, que eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, antes da gente entrar, que ele abriu uma pizzaria agora no mês de dezembro. E, cara, hoje é dia 16 de janeiro e ele não está vendendo. Ou seja, o cara começou na plataforma, talvez ele ainda não tenha o conhecimento necessário para ele fazer o negócio dele andar ali e ele não está tendo venda. Cara, como é que tu acha qual a importância, né, do nível de conhecimento que um empreendedor novo ele tem que ter para ele começar a ver um resultado ali no negócio dele que começou do zero aí? Ok. Primeiro, eu acredito que ele Só um precisa. minutinho, Wanderson, antes de tu concluir aqui, eu queria só deixar um abraço aqui para o Vinícius, os meninos que estão entrando aí, o Guilherme, a Ludmila, a Nete, o Wallace, todo mundo aí que está acompanhando a gente, que está apoiando esse projeto aqui. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. E a minha filha Lívia também que está na live. Vamos lá. É isso mesmo. Então, como a gente estava falando, eu acredito que o conhecimento nesse processo de início ele é muito importante. Então, inclusive, as plataformas ajudam bastante, né? A gente não pode reclamar disso. Eles investem bastante em conteúdo, tanto em canais como o YouTube, como plataforma ali de conhecimento, onde explica o passo a passo para você iniciar. E iniciar justamente, né, com algum dos pontos que a gente já falou aqui, que é questão de foto, um cardápio enxuto, organizado, se possível, né? Pedir o auxílio ali, se ele puder investir de início, o auxílio de um consultor já vai acelerar o processo dele, né? A gente está falando de um início de uma operação, e no início de uma operação é muito importante analisar vários cenários, né? Então, aonde a loja está localizada, fazer um estudo na região ali, verificar se tem demanda, né? Por mais que seja comida, mas acontece de você estar numa região onde as pessoas preferem sair daquela região para ir comer lá no centro. Então, talvez a sua loja não está bem localizada. É importante ver coisas como o preço, né? A precificação. Será se a sua precificação, será se o produto que você está oferecendo ele está adequado para aquele público aonde você está localizado? Porque, e principalmente, é um ponto tão importante que, como a gente trabalha com delivery, o foco de um delivery ele tem que vender bem no raio de até 5 quilômetros. Eu considero isso porque é uma forma de você conseguir, porque delivery é sobre tempo, é sobre embalagem, é sobre produto. E para a gente conseguir entregar isso
numa distância muito longe, é um pouco mais complicado, né? É um pouco mais difícil. Então, estrategicamente, você precisa estar olhando para isso antes mesmo de abrir o negócio, né? Então, é muito importante Cara, isso. maravilha. Então, no teu entendimento, o conhecimento é algo que pode mudar o jogo dessa pessoa que vai começar ali a trabalhar no delivery, né? É isso. Maravilha, cara. E um ponto importante realmente é que as próprias plataformas, né, a gente falando mais aqui de iFood, ele tem o próprio Decola, né? O Decola Restaurante, onde tem uma série Isso. de conteúdos ali que a pessoa pode assistir, estudar e já diminuir a possibilidade de erro, né? E no caso dessa pessoa não ter tempo de pesquisar, de estudar, ele pode também contratar ali o trabalho de um consultor, de um gestor de iFood, de quem está todo dia nessa caminhada para acelerar os resultados dele e evitar que eles errem, né? Cara, um ponto muito legal que tu falou foi sobre a precificação, né? A precificação, ele é algo que quando esse cara começou a crescer, começou a vender, quando ele vai receber, aí vem o choque. Ele vendeu muito e recebeu pouco ou quase nada. Qual é aqui o ponto de atenção que ele tem que ter na hora de precificar o cardápio dele, que muitas vezes ele está vendendo no iFood no mesmo preço ou no mesmo valor que ele está vendendo pelo WhatsApp ou no local físico dele. Fala um pouquinho sobre esse ponto dele se atentar às taxas, à precificação. Show de bola. É outro ponto, inclusive um dos mais importantes, né? Muito. É onde entra aí a questão justamente do conhecimento. Então, por isso que é importante a pessoa que está iniciando, se ela puder estudar, se ela não puder, ela pedir a ajuda de um especialista, né? O que Isso que acontece? Eu considero que você que está iniciando conheça bastante os seus números, né? Conheça bastante os seus números, o que você gasta ali para fazer um prato que a gente chama de ficha técnica, né? É importante, né? Algo que você consegue fazer, você mesmo consegue fazer, tá? Por mais que não vai ficar ali um cálculo exato, mas vai ficar aproximado. E aí você vai ver, olha, para me fazer ali a minha marmita, eu gasto tanto de proteína, eu gasto tanto de arroz, né? Eu gasto tanto de feijão, macarrão e assim vai. E aí no final você chega num valor que a marmita ficou com custo de R$ 7, por exemplo. Né? É importante entender se na sua operação vai ter custo ali com mais mão de obra além da sua. Então, quantas pessoas vai ter para te ajudar? Soma tudo isso, todos os teus custos fixos ali, e aí depois você vem para fazer um cálculo ali aonde você consiga pegar o custo do produto ali, o que você gastou para fazer, mais um percentual desse total do fixo ali, e você embuta ali em cima desse valor que seria o seu lucro. Aí você pode colocar ali, tenta, né, 30%, ver se vai ficar num valor legal para você trabalhar ou dentro da plataforma ou fora da plataforma. Se você tiver mais margem para trabalhar, aumente para 40. Se não tiver, tente trabalhar com pelo menos, no mínimo, eu considero ali uns 10% de lucro, porque abaixo disso já é um pouco complicado, né? Então, a gente sabe que tem ali coisas que não está contabilizada e tudo mais, então é importante olhar para esse lado aí antes de precificar, né? E claro, o erro que muita gente comete é pegar o preço do produto baseado em outras lojas e trazer isso para o cardápio dela, né? Sendo que as outras lojas têm custo diferente cada operação, e colocar isso no cardápio ali do iFood sem entender quanto o iFood cobra para fazer a venda do produto dela. Cara, muito bom, muito bom. Tem gente que é uma prática, infelizmente, o pessoal copiar o preço do concorrente, né? No É,
modo e na vida real mesmo é o que a gente vê todo dia, né? A gente pergunta como é que a pessoa chegou naquele valor ali, a maioria não sabe informar. Cara, só um ponto importante que eu queria que tu explicasse aqui, para esse cara que vai assistir essa live aqui depois e ele não sabe disso, o que é a ficha técnica, o que é só destrincha um pouquinho e fala o que é para ele chegar no CMV e o que é, por favor. Ok. Então, ficha técnica basicamente é um documento que você mesmo pode. Muitos usam planilha, outros usam sistema, que discrimina o que vai de insumo no prato, a gramatura e o quanto você está gastando ali naquele prato daquele insumo, né? Então, isso a gente chama de ficha técnica, tá? Do produto. Aí, no final ali, você vai ter um total de todos os insumos e você vai encontrar ali o valor que você gasta para produzir um prato de custo somente com insumo, tá? E o CMV seria o resultado desse valor que ele encontrou? Eu ainda tenho que acrescentar mais alguma coisa. O CMV já é a junção, né? Já é o cálculo final, que é o custo da mercadoria vendida, né? Então, para a gente formar esse CMV, o preço fechado ali, a gente precisaria ainda do percentual de custo fixo para formar ali o preço da mercadoria e o lucro que a pessoa gostaria de obter na venda. Cara, muito bom, muito bom. Olha, eu tô achando que isso aqui vai ficar um conteúdo bem interessante, hein? O papo Porque, tá cara, legal, não tá? papo legal, porque se a gente tivesse todas essas informações quando a gente começou lá atrás, com certeza a gente tinha errado menos, né? Com certeza, com Cara, certeza. o Endo deixou uma pergunta aqui interessante, né? Quais dicas, né? 3 dicas aí que a gente daria para quem está querendo começar um delivery de marmita do zero, né? Eu acho que a primeira já foi essa aí que o Wanderson falou, né? De você entender um pouquinho ali o mínimo da precificação, formar a tua ficha técnica, se atentar às taxas de aplicativo, né, que eu acho que isso é importante. Cara, eu diria que eu vou dar uma aqui e o Vandes pode concluir a última, mas eu diria que fazer uma boa pesquisa dos pratos que o pessoal consome na região, né? Ah, é uma marmitaria, mas às vezes na região que ele tá, que esse cara vai abrir, ela não tem uma boa saída de lasanha, né? Ou então, pô, o pessoal não curte muito feijoada, então não faz sentido eu ter um prato que no comportamento de consumo da minha região a pessoa eles não consomem. Então acho que fazer esse estudo de mercado, Wendel, dos pratos ali vendidos, né, do que a galera consome na região, acho que é importante. Fala a última dica aí, Vans. Show. Eu considero muito importante também a localização desse estabelecimento, né? Porque eu já vi muito negócio dar errado porque está numa localização onde o público ali ele também não prefere consumir ali quando ele recebe o salário, quando ele está com dinheiro e tal. Então, é importante também que você estrategicamente esteja numa boa região até para o delivery, né? Então, para você também não ficar muito distante do motoboy que vai fazer a entrega para você, para que a taxa de entrega para o seu consumidor ideal não venha ficar tão alta. Então, é algo a ser pensado, porque depois que você monta o negócio ali, já é mais complicado de resolver, principalmente essa questão da logística, né? Então, é muito importante ser analisado isso antes de iniciar e todos os outros pontos, é claro. Perfeito. Então, cara, no resumo precificação, pesquisa de mercado e localização, certo? Tem muitos outros pontos, mas no resumo Sim, essas 3 aqui.
Wanderson, para a gente caminhar para o fim aqui, meu amigo, eu queria te ouvir sobre uma pergunta que eu achei que é bem interessante e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Esse cara que é pequeno, que está começando, começou agora. Tu acha que o iFood ele ajuda o pequeno empreendedor, o cara que está iniciando, que tem pouco recurso? Dá o teu ponto de vista a respeito disso aí. Sim, acredito demais que ajuda bastante. Inclusive, o iFood tem serviços, né, soluções que é pensada por pequeno empreendedor, né? Então, ele deixa em muitas regiões você iniciar no CPF, deixa muitas vezes você iniciar com o cadastro de MEI, ele te dá destaque na plataforma para quem está iniciando, né? Você Ele que dá um quer montar. incentivo, né, para o consumidor comprar Sim, naquela loja. correto. Ainda te coloca em destaque na plataforma por um tempo. É, ele ajuda bastante também na questão de dar a possibilidade, né, do lojista ele antecipar o repasse dele para 7 dias, que muitas plataformas, por incrível que pareça, não permite isso, né? Não permite. Então, ele te dá alguns recursos ali. Eu vejo muito negócio que inicia ali aquele estabelecimento pequeno e tal, inicia na plataforma e se aproveita do marketing do iFood. Então, o iFood, como mostra a sua marca para a cidade toda ali, faz com que você comece a ser conhecido. Aquele cliente que está próximo começa a conhecer a sua comida através do iFood e depois passa a visitar o seu estabelecimento físico. Eu tenho visto muito isso. Então ajuda. Eu considero esses só alguns pontos aqui, tem vários outros, né? Muito bom, muito bom. Eu concordo 100% com o que tu falou, porque tem outros aspectos aqui. Eu vou trazer só um deles aqui, que é o que a gente vê muito, né? Tem quem vê o iFood como um vilão, como um inimigo, né? Cara, e às vezes é porque ele não entende. E aí, às vezes, quando eu tenho esse tipo de situação aqui, eu pergunto pro lojista, cara, quanto ele estaria disposto a investir no negócio dele, no marketing do negócio dele. E aí você desmonta ele nesse momento, porque às vezes o cara reclama do desconto, disso, daquilo, aquilo outro, mas ele não teria coragem de pegar aquele valor e por conta própria investir no negócio dele. Cara, muito bom. Deixa eu só responder essa última do Wendel aqui. Na realidade, vou deixar tu responder e a gente vai encaminhar para o final aqui. Sugerem um cardápio mais enxuto ou amplo? Existe uma quantidade mínima ou máxima de itens? Eu gosto de sugerir para os meus clientes que seja um cardápio mais enxuto, tá? Porque acredito que aquele que quer vender de tudo acaba não vendendo nada, né? Então, e principalmente que o iFood ele tem a questão do posicionamento, a questão da categoria. Então, muitas vezes, por mais que você trabalhe com vários produtos no cardápio, é importante que você esteja numa categoria e priorize o seu cardápio, os itens que você vai escolher para aquela categoria. Se você quer vender outras coisas, a minha sugestão é que você tenha uma segunda loja, uma segunda marca e você coloque esses demais produtos lá e coloque em outra categoria para você conseguir escalar seus resultados de uma forma mais rápida, tá? Mas eu sou adepto ao cardápio enxuto, com produtos que foi feita uma pesquisa, já foi visto ali que tem uma saída, uma boa Validado. saída, sim, isso faz total diferença. Então, esse estudo é muito importante, tá? Cara, maravilha. Eu acho que é isso. Sei lá, 20 itens, 30. Sim. Acho que dali para frente já é muita coisa, né? Então, um cardápio mais enxuto e é uma quantidade ali entre 20 e 30, eu acho que no máximo, tá? Mas como o Wanderson falou, se for feito um estudo antes, a gente consegue ser bem assertivo desde o início.
A realidade é que a vida do gestor de delivery, ela é um desafio todo dia, né? Então depende muito do cliente que chega aqui. Tem um cara que chega aqui, eu já peguei tipo 150 itens no cardápio, 120 itens no cardápio. Como é que você vai fazer com que esse cara que chegou lá, ele vá até o fundo do teu cardápio? Ele não vai. Então, às vezes, o problema realmente está nisso aí. Um cardápio muito extenso, ele não vai vender, ele não vai converter. E o desafio da gente é colocar isso na cabeça desse empreendedor, desse dono de delivery. Cara, mas show de bola. Eu acho que foi um bate-papo muito legal aqui. Acho que a gente já está uns 40 minutos. Era um negócio ali para 15, 20 minutos no máximo. Eu queria agradecer o pessoal que participou, que entrou com a gente. Muito bom. E, Wanderson, as considerações finais, se alguém quiser entrar em contato contigo, o pessoal da Consult Delivery que está aqui também, como é que eles fazem para te encontrar, meu amigo? Show de bola. Eu agradeço demais o convite, né? Agradeço também as pessoas que nos acompanharam aqui, que fizeram as perguntas e tudo mais. Quero dizer que a gente está à disposição, né? Como consultoria, como especialista também, e até quem quer acompanhar o nosso trabalho, bater um papo sem compromisso também, aqui através das minhas redes sociais, né? Que é o Anderson Consultoria, e da rede social da nossa empresa que chama Consult Delivery. Maravilha, cara, maravilha. E vai ser interessante, acho que a gente vai manter esse bate-bola aí uma vez por semana. Vamos convidar outros colegas também. Show. Já fica meu convite aqui para o Ender também. Eu sei que ele é um cara aí que eu digo que ele é o rei das reuniões, né? O cara que mais faz reunião no Brasil aqui tá nessa live, viu, galera? E já fica meu convite aqui, meu amigo. E os nossos colegas aí também que vão vir depois, os nossos colegas aí que estão nos grupos que a gente está inserido. Gente, então é isso. Obrigado, Vanos, por ter aceitado esse Eu que convite agradeço, meu amigo. Tamo junto. Sempre na que hora. precisar, pode contar comigo. Na hora, gente. Obrigado, tamo junto. Até a próxima, viu? Tchau.